Boa tarde, meus caríssimos amigos do canal, e estou aqui para hoje ler o Evangelho de São Lucas, do capítulo 22, a última ceia, e a mensagem número 77 do livro Diário com Jesus. Vamos primeiro invocar o poder do Espírito Santo, para nós meditarmos na palavra de Jesus. Invocação do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 22, a última ceia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. A última ceia. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também um cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntavam então os discípulos entre si: Quem deles seria o que tal haveria de fazer? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mensagem número 77 do Diário com Jesus, de 5/12/2020. Quero que entendas, filha, o quanto é importante a minha Eucaristia. Poucos sabem de minha revelação em corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia.
este divino alimento que alimenta a alma de todos que comungam com fé e respeito. O meu alimento reaviva a fé de todos os meus filhos, que me procuram na Eucaristia. Os meus grandes santos da minha igreja saboreavam com amor e alegria este alimento, que por tantos de vós ainda é rejeitado. Muitos comungam sem o menor preparo e sentido de compreensão no meu sacrifício, que ali na hóstia está presente quando em todas as missas se faz a transubstanciação do meu corpo e sangue, presentes neste momento de celebração eucarística. Meu coração encontra-se pulsante e muito vivo no ato da consagração deste pão vivo, para dar-vos de mim toda a vida e o avivamento da alma e do espírito de que necessiteis. Não deixem de me adorar no Santíssimo, pois nele encontro-me presente para fortalecer-vos na fé e na absolvição de vossos pecados, confessados a mim, com o sentido de arrependimento sincero diante de mim. Não me veis, mas estou presente e assim permaneço em vossos corações. Teu Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nessa primeira leitura do Evangelho, nós falamos sobre a Eucaristia, a ceia que o Senhor combinou com seus apóstolos, né, que estava na época da Páscoa, e chamou a Pedro e a João para que eles fossem até um determinado lugar encontrar um homem e fizesse a pergunta onde seria a Páscoa com os discípulos. E este homem já tinha o lugar certo preparado para que Jesus pudesse fazer a ceia com seus apóstolos. E no momento em que ele está reunido a esta mesa, neste lugar, nesta sala, ele diz a seus apóstolos que tem o desejo ardente de comer com todos eles, comungar, de fazer a sua comunhão com todos eles, antes dele sofrer. Porque depois do sofrimento haveria somente uma próxima ceia, um banquete, quando fosse instalado o seu reino. Ou seja, é aquele momento em que estaremos todos reunidos num banquete com o nosso Cordeiro de Deus. Quando vier o reino de Deus, quando Deus se reunir com todos os seus amados. Então ele tomou o cálice e ele, nesse cálice, ele estabelece, através do derramamento do seu sangue, a nova aliança com o seu povo amado. Ele ali coloca que o cálice é o verdadeiro sangue que está naquele vinho, e já passando para os seus discípulos a instrução de como celebrar a Eucaristia. Também antes ele já tinha celebrado o seu corpo e estabeleceu que o seu corpo será a memória dele, do sofrimento dele na cruz, e que todos devem celebrar esse pão como sendo o corpo dele, vivo na Eucaristia. No final, aqui na leitura, ele fala de alguém que o trairá, que o entregará para ser morto na cruz. E ele fala: ai daqueles que o traem, que ceiam com ele, que comungam com ele, mas que devido à falta de fé e de amor a Jesus, traem a Jesus nessa Santa Ceia. E os discípulos deles queriam saber quem seria esse
queria fazer praticar esta traição contra Jesus. Na mensagem do livro Diário com Jesus, ele torna a falar sobre a Eucaristia na mensagem 77. Ele fala o quanto é importante a Santa Eucaristia e que muitos católicos não têm a ideia de que ali realmente está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Ele quer que as pessoas conheçam a importância da Santa Eucaristia como um divino alimento que nos alimenta, que é de cura e libertação para as nossas almas e o nosso corpo, muitas vezes enfermo, de doenças da alma e de doenças físicas. Nós precisamos então deste grande santo alimento, porque os nossos grandes santos da igreja, da nossa igreja, saboreavam com muito amor e alegria este alimento, que infelizmente por muitos católicos de pouca fé, de fraca fé, não têm essa ideia do quanto é importante para a salvação deles mesmos, para que eles vivam na graça do Senhor Jesus. E que muitas vezes até vão comungar sem nenhum tipo de preparação, não fazem confissão de nenhum dos seus pecados, então estão fazendo uma comunhão imperfeita, né? E muitas vezes sacrílega, porque a pessoa pode estar em pecado grave, em pecado mortal. Precisa se arrepender e confessar esses pecados. Quer dizer, já no momento que você vai receber o corpo, o sangue, a alma e a divindade do Senhor, você já tem que fazer esse ato de contrição, de arrependimento, de coisas que você tem feito na sua vida e que no fundo você sabe que contrariam a vontade de Deus, que ofenderam a Deus, e você faz esse exame de consciência. E durante esse momento que você vai comungar o corpo de Cristo, você tem que ter aquela certeza de que o amor de Deus vai estar dentro do teu coração naquele momento, porque Jesus, ele comunga esse amor junto conosco, a vontade de nos livrar, de nos dar cura e libertação dos nossos pecados, das nossas fraquezas. E muitas vezes se seguem muitos milagres e curas quando uma pessoa muito enferma procura a Eucaristia com muita fé. É um alimento assim milagroso, digamos assim, porque é o próprio Cristo ali presente. Então ele diz aqui que quando se faz o ato da consagração do pão vivo dele na celebração eucarística, ali o coração dele se torna pulsante dentro daquela hóstia, ou então ali se faz então a consagração e o avivamento da alma e do espírito de que nós necessitamos para a cura de todas as nossas enfermidades, tanto as espirituais como as corporais. E ele nos pede que nós o adoremos no Santíssimo. Quando não podemos fazer essa adoração no Santíssimo, nós podemos estar de frente ao sacrário, onde se guardam as hóstias consagradas, onde está ali Deus presente, nos ouvindo em confissão, em silêncio, e Ele está absorvendo de nós todas as nossas necessidades com um grande amor ardoroso e fervoroso, porque ali está presente o coração pulsante do nosso Deus maravilhoso, nosso Deus vivo, Jesus. Então está ali no Santíssimo também presente a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo aquele que realmente quer estar com Jesus procura nos sacramentos da confissão e da Eucaristia esse refúgio cada vez maior no coração do Sagrado Coração de Jesus. Ou seja,
nós podemos confessá-lo ali em frente ao seu sacrário, as nossas fraquezas, as nossas tristezas, e ele vai estar ali presente para nos ouvir e mesmo falar conosco no silêncio, né? Nós ouvimos a voz de Deus. Então,